Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Sensixcast. Esse podcast a gente traz aí quinzenalmente personalidades, pessoas empreendedores, pessoas interessantes dentro desse universo nosso do agronegócio. A gente fala aí todo o episódio sobre tecnologia, mercado, novidades, tendências, né? E tudo que for relacionado a esse querido setor aí que movimenta o nosso país, tá? E hoje eu estou trazendo aqui para falar de um tema muito inovador, muito interessante, novo. Eu acho que vamos responder aí, vamos assim, né? O nosso convidado vai responder aí a dúvida de muita gente, né? Que é como que a tokenização, né? Já a gente explica o que é tokenização, pode revolucionar o agronegócio, tá? E para falar sobre esse assunto, tá aqui o Anderson Nakashi, que é um profissional aí de finanças e tecnologia com mais de 19 anos aí de experiência em inovação financeira, desenvolvimento de produtos e parcerias estratégicas em organizações globais. Foi pioneiro aí no Brasil ao lançar em 2022 o primeiro token focado em pagamento, garantia e rastreabilidade no agronegócio. Anderson também tem uma sólida experiência em barter, né? Eu vou falar na Nakashi, né? Que Anderson aqui, a gente conhece Nakashi. Soluções aí de tokenização, tecnologia de pagamento baseadas em blockchain, transformando mercados aí através da inovação, né? O Nakashi aí passou por empresas como a AgroToken, né? A London Stock Exchange, Corteva AgriScience e a Bayer, né? Ele também é membro aí da Câmara Consultiva de Modernização do Crédito no Ministério da Agricultura e também lidera um grupo de trabalho de agro e sustentabilidade na ABToken, que é a Associação Brasileira dos Tokenizadores, né? Sim. E também foi reconhecido aí como um dos 100 mais influentes do agro em 2024 pela AgroWorld. Obrigado aí por aceitar esse convite, Nakashi. A gente conheceu pessoalmente há pouco tempo e já nasceu bastante papo ali, bastante Sim. coisa que a gente acabou se conectando bastante e estamos aqui para falar um pouco desse assunto aí que desperta tanto interesse aí de quem está ligado no agro, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que os inovadores se acham, né? Então, foi bom aí os papos que a gente tem tido e tá aqui para a gente poder falar um pouco mais desse assunto. É uma satisfação. Maravilha. Antes da gente falar de token, blockchain, essas coisas, quem que é o Anderson Nakashi, né? Da onde que veio? Eu já dei uma introdução aqui de por onde você passou, mas como é que você entrou no agro, né? Você formou nisso? Conta um pouquinho da história de quem que é o Nakashi e como chegou aqui. Depois dessa bio aí, cara, falo até de um lado mais pessoal. Você sabe que eu caí no agro um pouco sem querer. Uhum. Eu sou economista de formação, comecei a estudar economia, apaixonado por mercado financeiro. E eu fui estudar economia na USP em Ribeirão Preto. E aí cheguei numa das capitais do agro aí, né? E no meu primeiro ano de faculdade, eu fui numa mesa de bar, sentei do lado do trader da Bayer. E assim nasceu minha carreira, cara. Em 2005, molecão de tudo, entrei no barter e aí fui picado pelo bichinho do agro e já foi, cara. Aí já foi. Você é formado em quê? Economia. Economia. Fui estudar economia e aí entrei já de cabeça, sempre trabalhei com barter e aí fiquei 10 anos na Bayer. Então fiz aquela escadinha de estagiário, analista, coordenador, gerente, tudo certinho na carreira multinacional. E eu tive a chance de poder ir estruturar o departamento de barter do que era da Alquímica, que se tornou a Corteva. Legal. E aí foi a hora que ganhou um corpo, porque ganhou uma carta em branco para poder fazer um departamento da minha cara. E, cara, e virou história. E aí deslanchou. Então você fez, assim, no começo então, da sua carreira profissional, você focou muito em multinacionais, grandes empresas, né? Sim. E aí apareceu também o bichinho aí de entrar para uma startup, né? Mais recentemente, uma época aí. Eu acho que assim, teve uma época muito forte de quem virava startup logo na faculdade. Legal. E a gente viu muita startup não dá muito certo, assim, né, Carlos? Então, assim, para mim, começou a ter essa onda de startup, a gente foi olhando de perto. Meu irmão é um startupeiro desses que virou logo da faculdade. Uhum. E eu nunca pensei que eu ia sair das multis. Vou ser bem transparente. Só que quando eu fazia barter na multi, era uma coisa muito inovadora já. Porque a gente tinha que falar de finanças misturado com agronegócio, misturado com crédito. Ali, e isso era uma coisa muito disruptiva ali em 2005 até 2010, era uma coisa muito nova. Hoje todo mundo fala de troca, de barter. E ali era uma coisa um pouco nova. Então a gente já estava inovando. Na hora que eu acho que teve uma mudança de 2015 para frente,
onde as multis começaram a ter muita dificuldade de inovar. Ela não consegue inovar tanto de dentro. Começou a ficar aquela coisa de todo mundo queria fazer software, todo mundo queria fazer aplicativo, mas não conseguia render. E eu acho que desse tempo para cá, a inovação saiu. Então, a inovação ficou por conta de startups, ficou por conta de empreendedores, e as multis meio que ficaram como dando suporte, provendo informação e eventualmente investindo. Legal. E nesse mesmo movimento que as multis começaram a meio que abrir mão de ser o motor de inovação, foi quando eu tive contato com a AgroToken. E fui convidado, entrei como um dos primeiros executivos ali dentro. E que eu acho que eu ainda estava nessa transição, eu não sei se eu tinha tanta coragem de meter o peito igual os inovadores plenos como vocês, porque a gente fica um pouco acostumado, né? A gente fica naquela coisa de multi, a gente fica acostumado do 15-30, né? Bonitinho, sem risco. E aí, quando você vai para inovar, eu fui ainda com um pouco de segurança. Legal. Hoje a cabeça já é diferente, cara. Legal. E assim, dessa experiência que você teve, assim, praticamente você foi o cara que tocou toda a expansão, né, da AgroToken aqui no Brasil, né? Sim. Como, acho que é até um dos poucos brasileiros ali do começo, e talvez até o primeiro, né? Fui o primeiro brasileiro. Na verdade, a ideia veio de um brasileiro. Não sei se todo mundo sabe disso. Do Jeff Prestes, foi um dos primeiros caras que estava na discussão. Ele ainda é um cara muito ativo no meio do blockchain. E no contato que ele teve com o pessoal da Argentina, que foi o Ariel e o Edu, que eles conceberam a AgroToken. Legal. Só que ela nasceu direto na Argentina para resolver um problema muito forte que eles tinham ali, de falta de liquidez da própria moeda. Legal. E aí, quando eles vieram para o Brasil, eles quiseram dar esse foco agro. E aí foi quando me convidaram. Porque já tinha quando eu falo foco agro, é que saiu um pouquinho daquela visão de stablecoin e começou a falar, cara, eu preciso resolver um problema do Brasil. E foi quando eu cheguei. E aí o primeiro desafio foi, cara, como é que a gente internacionaliza uma startup que tem menos de 2 anos? Sabe? Todo investimento concentrado lá, como é que estava todo o modelo até jurídico, regulatório, fiscal, Legal. E a gente tendo que fazer para cá. Eu achei mais difícil do que você nascer uma startup do zero, viu, Carlos? Porque quando nasce do zero, você nasce na sua região, com o seu CNPJ, tudo bonitinho. Aqui, para a gente poder abrir uma conta corrente, meu amigo... É fácil, né? 4 meses para a gente poder abrir a conta corrente, incorporar capital, ter todo esse modelo. E foi meio que assim que eu comecei. Legal. Sozinho ali no cubo do Itaú. Muitas visitas do pessoal da Argentina para cá. Legal. Então, tendo que abrir CNPJ, conta corrente, fazer todos esses modelos, garantir que você está no modelo fiscal correto. Então, foi pegar o greenfield que eles falam, né? Legal. O famoso que eu traduzindo para o Brasil quando eu cheguei só tinha mato. Exatamente. E tem que abrir a facão, né? Muitas vezes, né? Pô, legal, Nakashi. E assim, já entrando um pouco no assunto aqui, né? Eu acho que a gente precisa aí explicar para o público um pouco dos conceitos, tá? Tá bom. Eu acho que a gente poderia primeiro começar pelo blockchain, né? O que é isso, né? E aí depois o que é o token dentro desse negócio e como que isso tem a ver com agro, né? Em termos de problemas e soluções com agro. Explica pra gente aí primeiro esse grande negócio aí que é o blockchain, né? Para deixar mais palatável aí para quem ainda não tem muita familiaridade aí com o assunto. Essa é uma boa pergunta. E quando a gente fala de blockchain, a maioria das pessoas pensa numa coisa ultra inovadora. E já não é tão inovador assim, tá, cara? É um negócio de 2008 para cá. Então já tem uma maturidade, já evoluiu bastante. E a maioria das pessoas associam a criptomoeda, que foi uma das aplicações que ele teve. Só que o blockchain ele é aquela camada que tornou a criptomoeda possível. E o exemplo que eu gosto de trazer para ilustrar bem o que é blockchain, o blockchain vem para substituir as funções básicas que a gente tem na nossa sociedade. Tá. Seja de um cartório, que faz o registro de imóveis, seja o contador que está fazendo o seu registro financeiro. O blockchain vem para ajudar nessa frente. Então, hoje, a sociedade depende muito de uma fé delegada. Ou seja, um governo chega lá e fala que o tabelião daquele cartório pode identificar você como Carlos. E isso é completamente concentrado nesse poder, seja do governo, seja do cartório. Logo, para eu saber se você é quem você fala, eu necessariamente preciso ver um documento que veio desse tabelião.
E foi assim que a sociedade se montou no modelo analógico. Quando você fala de blockchain, a gente está falando da tecnologia que veio para substituir esse modelo centralizado. A gente vai buscar um modelo descentralizado. Ou seja, em vez de eu precisar do tabelião me identificando você por quem você é, eu vou perguntar talvez para as pessoas que já te conheçam. E isso veio bem da era da internet. Então, quando a gente estava batendo papo até semana passada, era disso que a gente estava falando, né? O tanto que, às vezes, a rede social já é uma validação de identidade mais forte do que um papel que tem sua foto. Sim. O que é um RG? O que é um documento de identidade? Uma CNH? Cara, é um papel com uma foto e um nome. Realmente identifica uma pessoa? Pô, é um documento oficial. Então, sim. Mas, quando teu amigo fala, não, deixa eu te apresentar aqui o Anderson. Pô, é diferente. Então, a rede social, se eu entro na rede social, vejo que você tem 3 mil seguidores, você está ativo naquela rede, isso já é uma indicação muito forte de validação da sua identidade. Então, não necessariamente eu vou precisar do cartório para isso. A blockchain vai funcionar num modelo um pouco parecido, onde a gente vai buscar pontos de conexão distintos para fazer a validação de uma informação. Se é uma identidade, como eu estou dando exemplo, a gente vai perguntar não para um cartório, mas vou perguntar para todos os entes dessa cadeia, dos elos dessa cadeia. Então, ela funciona como se eu jogasse uma informação ali dentro, vários agentes capturassem ela, e depois esses agentes são responsáveis por validar essa informação. Legal. E como eu sou o cara que jogou essa informação ali dentro, caso eu queira fazer um movimento ou mudar essa informação, ela fica perfeitamente registrada e todos os atores dessa cadeia também sabem. Então é como se todo mundo ali conseguisse ver o filme sendo montado. Uma foto de cada vez. Então, se eu coloquei uma primeira informação, mandei para a rede validou. Atualizo essa informação, mandei para a rede validou, a história fica registrada em blocos. Por isso o nome de blockchain. Então, é uma corrente de blocos. Tem gente que meio que traduz como cadeia de blocos, não, é uma corrente de blocos, são elos que vão se conectando, e aí você consegue ver a história bonitinha do que aconteceu. Então, isso num ambiente algorítmico, ou seja, quando eu falo de agentes, não são pessoas, são computadores. Legal. Então, uma rede ultra segura de computadores que valida a informação e vai registrando. Tão seguro assim? Se eu entrar lá no computador do Elo lá e eu mudar a informação, por que eu não consigo mudar? Porque tem atrás dessa validação algorítmica tem uma criptografia muito robusta. Então, o sistema ele é baseado num grau de segurança que ele é mais forte que o sistema bancário até, porque eu tenho uma criptografia muito robusta por trás disso. Então, vamos falar assim, é mais... O cara que tenta quebrar o sistema, ele acaba gastando muito mais do que o lucro que ele poderia ter do sistema em si. E a criptografia hoje é tão avançada que somente computadores quânticos ou que ainda nem foram desenvolvidos seriam capazes de quebrar isso. Não dá para quebrar. Então, isso torna muito seguro. E essa validação, ela só é feita pelos entes daquela informação que entrou. Sim. Ela nunca é alterada. Isso é super importante. Então, o modelo de informação, vamos falar assim, num cartório, se eu troco o papel que está na gaveta do tabelião, eu mudei o registro. Sim. Na blockchain, isso é completamente impossível, porque o tabelião não vê o registro. Legal. Ele valida só essa chave encriptografada. Ele não consegue alterar. Legal. Assim, eu acho que eu até te comentei que eu tinha visto um TED. Primeira vez que eu ouvi falar desse negócio de blockchain foi, sei lá, em 2018. Tempo atrás, e eu falei, cara, o que é isso, né? O que é esse trem de blockchain? Aí eu fui procurar, achei um TED, depois eu vou ver se a gente coloca aí na descrição, se eu achar, que era um TED do indiano, que e o título era algo assim, era explicando de uma maneira massivamente simples o que é a blockchain. Aí ele fala lá, ele fala do Ledger, né, que é como se fosse um livro razão, mas basicamente a analogia legal é um cartório. E uma coisa que me marcou bastante é que ele coloca a blockchain como a próxima grande revolução do ser humano, da humanidade. Porque é uma questão de revolucionar a confiança.
Sim. Então, e aí por isso que as criptomoedas acabaram surfando bastante, né? Porque é uma moeda descentralizada, que não tem uma entidade, um banco central, um país controlando, como temos nas moedas fiduciárias, e as transações são registradas na blockchain. É isso aí. Então isso deixa seguro e, melhor ainda, sem ter alguém que controla aquilo. E serve para qualquer coisa. Comprei uma casa, tá ali, comprei a casa. Fiz uma reforma, registro no blockchain. Qualquer coisa você consegue colocar ali dentro, né? Exatamente. E o cuidado que eu tenho na tradução do livro Razão é porque quando a blockchain nasceu, o Bitcoin nasceu junto. Então, como o primeiro caso de uso, vamos falar assim, ou a aplicação que eles encontraram foi na moeda, para justamente descentralizar esse poder monetário do governo, a tradução natural veio para o livro Razão, que é a visão contábil da coisa. Entendi. Só que hoje a gente já está num modelo de propriedade, de identidade. Então evoluiu bastante. Então a tradução plena de livro razão já não é suficiente. Sério. Por isso que a gente começa a olhar, porque talvez não nasceu com esse propósito, mas a gente viu que de fato a necessidade de você ter registros como um todo, sejam financeiros no livro razão, ou seja, registros tabelionais, é tão grande na sociedade que essa revolução, de fato, ela vem para atacar esse maior problema. Tanto que, cara, eu uma vez fui fazer um processo para o meu filho de cidadania italiana. Cara, tinha que achar a certidão do bisavô que está lá na Itália, certidão, não tinha cartório na Itália na época do velho, era na igreja. Aí você vai vendo aqui, cara, o poder da igreja, o poder da sociedade, do governo, muitas vezes estava associado ao registro, cara. Quem determina que você é dono da casa que você é dono? Então, assim, você precisa de uma escritura. Então, boa parte do que a gente entende como direito de posse numa sociedade capitalista moderna está associado ao registro. Legal. Por isso que a revolução do blockchain ela é muito interessante, porque eu estou atacando um cerne disso aí. Onde eu começo a falar que talvez, sei lá, a Revolução Francesa não seria possível, porque eu não vou conseguir tomar o castelo de ninguém, porque está registrado num modelo descentralizado. Eu não arranco o poder de alguém à força mais. Então, eu não consigo tomar teu carro e simplesmente ir embora. Não, cara, esse carro está devidamente rastreado numa rede. Então, o potencial disso aí é muito grande. Então, a gente está evoluindo, saímos do modelo livro razão, registros financeiros, começamos a falar agora de propriedades e já estamos falando de identidade. A nova CNH no Brasil, ela já está em blockchain. O RG em São Paulo já está em blockchain também. Legal. Justamente porque as identidades estão indo. Legal. Então, resumindo, o blockchain vai ser essa grande rede que vai garantir essa confiança de que as coisas foram registradas, não foram alteradas. Tal semelhante ao que a gente já tem no analógico aqui com cartório ou com o banco, enfim, né, nessas transações e como um todo. E o que é o tal do token dentro disso aí? Vamos lá. Então, assim, o token, quando ele nasceu para ser um modelo muito simples de comunicação. A palavra token em inglês, ela significa objeto que representa alguma coisa. O token, mais conhecido nos Estados Unidos, se você chegasse para um menino nos anos 80 e falasse assim, cara, me dá um token, ele ia associar imediatamente à ficha do fliperama. Então, a tradução literal é essa. É a fichinha do fliperama. Aqui, a gente usou muito mais a ficha telefônica, os mais antigos. Eu usei quando era criança. A fichinha telefônica era um token. De quê? Tempo de telefone. O selo é um token que representa o valor do correio. Só que o exemplo que eu gosto de dar até para o ambiente mais simplificado, para as pessoas que nunca ouviram falar, é o token da festa junina, a fichinha do cachorro-quente. Qualquer um que vai num ambiente, numa economia menor, acaba tendo que lidar com essas fichas. Seja você ir numa padaria, comprar no caixa o seu direito do café e trocar no balcão. Naquele momento onde você trocou dinheiro por a ficha, você acabou de adquirir um direito. O que representa seu direito? O papel. Esse é o token. Então, no mundo analógico, o token é esse papel que você pode vir no balcão e trocar pelo café que você acabou de comprar. Na festa junina isso é muito mais óbvio, porque é uma fichinha de fato. Então ali está escrito cachorro quente. Se eu compro 20
fichinhas, eu tenho direito a 20 cachorro-quentes. Legal. E você fala, pô, para que isso é útil? Se eu comprasse 20 cachorro-quentes, eu não ia conseguir carregar, cara. Mas se eu compro 20 fichas, eu consigo. Consigo distribuir na família. Consigo comprar um dia, gastar no outro. Se o preço mudasse, não ia importar, o direito é o direito. Então, o token vem com essa lógica. Então, no mundo analógico é muito mais fácil entender ele. Né? Por isso que a gente comprava um punhado de ficha e ia jogar no fliperama. Você deu a ideia do cachorro-quente do fliperama, eu lembrei da época que o dólar era um token de barra de ouro. Imagina você carregar ouro. É isso aí. Né? Barras de ouro. Né? Para convencer as pessoas a sair do modelo de escambo ou para moedas que eram cunhadas com o metal valioso, o governo americano teve que, de fato, assegurar, isso aqui vale barra de ouro. O equivalente em ouro disso aqui está guardado em um lugar chamado Fort Knox. Você pode ir lá a qualquer momento e trocar se você quiser. Então, olha que interessante. Para você confiar no papel, eu já tive que garantir esse lastro. O dólar era um token de ouro. Legal. Até a hora que ele se tornou moeda fiduciária e aí ele já não perdeu esse lastro. Mas quando a gente anda para o que a gente está propondo aqui, de tokenizar uma economia, a gente está falando de como é que eu crio representações fiéis do mundo real no mundo digital. A inovação navegou por mares aí meio diferentes. O primeiro token que o pessoal conheceu, quem é um pouco mais engajado com tecnologia vai lembrar, foram os tokens de macaquinho, os não fungíveis, os NFTs. Os NFTs. Né? Que o pessoal percebeu que eu consigo criar uma identidade tão poderosa aqui no ambiente digital que eu talvez esteja criando coisas únicas. Se é coisa única, é escasso, tem valor. Foi essa a primeira ilusão do pessoal ali na frente. Falou, cara, se é escasso, tem valor. Não necessariamente. Né? Foi aí que a gente teve esse primeiro choque. O token é tão forte que eu consigo criar coisas únicas na rede. Só que agora a gente está indo para o modelo de falar, cara, eu posso criar algo único na rede, mas ele só tem valor se ele fizer parte de alguma economia. Tipo, lastreado num ativo real. Ou lastreado no ativo real, ou que representa um direito, ou que representa uma identidade, que essa informação única tenha valor. Aquela coisa, se eu tirar uma foto e colocar um registro nela e colocar na rede, aquele registro é único. Ele tem valor para todo mundo? Não, é só uma foto. Entendeu? Como é que eu faço para, de fato, ela ganhar valor? É diferente quando eu falo assim, a Mona Lisa, o quadro que é único, ele vai ser tokenizado e cada pessoa vão ter direito a uma fração dele. Significa que se esse quadro for vendido, eu vou receber um pedaço. Legal. Aí você fala, aí já é diferente. Você já está trazendo, de fato, um direito, valor materializado. Não é só aquela foto digital com registro. Legal. E eu acho que foi para aí que a gente evoluiu. Então, o token ele vem para criar essa representação, assim como era o direito ao tempo na telefônica, lá atrás, da fichinha do telefone, ou o tempo de jogar o videogame na fliperama, ou é o direito ao cachorro-quente na festa. Esse aqui o token vai ser o direito de alguma coisa. Seja o direito à propriedade, o direito ao valor, ou o direito a acessar uma informação. Então, assim, eu posso ter um registro público acessável por tokens. Legal. Ou seja, o token representa aquela informação. Então, a ideia é justamente criar um repositório ultra seguro, um cofre de informações, um cofre de bens, que ele possa ser transacionado, ou o acesso dele ser transacionado por meio dessas chaves que são os tokens, esses ativos que dão acesso a isso. Legal. E quando a gente conecta isso na Caixa com o agronegócio, né? Você falou aí alguns aspectos, né, sobre a questão do gerar liquidez, a liquidez não necessariamente do ativo como um todo, quando você cita a Mona Lisa. Eu não preciso ter um token que vale a Mona Lisa inteira, pode ser um pedacinho dela. Essa questão da confiança, do registro no blockchain, isso aí eu já vejo, registro de fazenda, registro de transações, tem muita coisa. Quando a gente pensa no agronegócio, quais são os desafios que o agronegócio tem hoje que podem ser solucionados ou facilitados de uma maneira um pouco mais eficiente com o uso de tokens registrados no blockchain? Vamos pensar assim, tudo que tem qualquer questão associada a registro, a identidade ou a valores,
pode ser solucionado com tokenização usando a tecnologia de blockchain. Por exemplo, se eu quero ter uma propriedade compartilhada de uma fazenda, no caso do espólio, algo está acontecendo, essa disputa toda acontece dentro de um cartório. Se eu tivesse uma propriedade tokenizada, significa que eu transformei ela em várias fichas. A ficha, inicialmente, é do pai da família. Está tudo com ele. Faleceu, ele distribuiria igualmente essas fichas para os filhos. E os filhos poderiam distribuir igualmente essas fichas para os seus filhos. Isso é um exemplo que, num cenário de propriedade, eu consigo ir dividindo isso até mesmo num direito de espólio. Mas não entrando nesse imbróglio jurídico, que provavelmente quem entende disso já assusta, vamos pensar que eu e você queremos ter uma fazenda. E a gente quer dividir 50-50 o lucro dela. A tokenização torna isso possível. Não necessariamente a gente precisa ter uma matrícula em conjunto. Você pode ter a matrícula e a gente vai tokenizar a sua matrícula e 50% daquela terra você vai passar para mim. O que é 50% disso? Vamos criar 100 partes, por exemplo, você me passa 50 partes. Dessas 50 partes, eu posso vir e chamar o meu irmão e falar, cuida dos outros 50 para mim, me ajuda a financiar aqui esse empreendimento que eu estou com o Carlos, e assim por diante. Legal. Então, isso não é tão simples hoje de você fazer. Hoje eu sempre dependo do registro inicial. Eu não tenho modelos de propriedade compartilhada tão claros na legislação brasileira. Pra você ter ideia, a primeira lei para falar de propriedade compartilhada no Brasil surgiu há 2 anos atrás, se eu não me engano. Então, e isso você consegue atacar diretamente com blockchain. Mas uma dor gigantesca que a gente tem hoje é justamente você comprovar a origem e rastreabilidade de ativos. E com a tokenização, como ela permite também que o token represente uma informação, eu posso colocar essa informação de que uma soja foi plantada numa área legal, que ela está com cara em dia, não teve trabalho escravo, respeitou a área quilombola. E isso, uma vez que está na rede, pode acompanhar a soja. É a hora que a gente começa a falar de uma palavra um pouquinho complicada, mas é de descomoditizar os ativos. Uma soja não tem rótulo, né? Igual vinho. A soja, depois que você mistura, ela é tudo igual. Como é que eu faço para começar a falar que essa soja é diferente? Ela veio de uma região especial, ela vem de um lugar que teve um manejo, um trato diferente. Eu preciso garantir que essa informação entre num repositório, um grande banco de dados, imutável, seguro e que possa acompanhar aqueles volumes, seja por balanço de massa ou seja por direitos. Então, a gente sempre achou, não, então eu tenho que colocar num saco, numa sacaria e bater um carimbo. Não. Ela pode ir, desde que o direito no ambiente digital deixe claro que está vindo da fazenda do seu Zé, que cuidou melhor dessa soja ou do meio ambiente. Então, se eu falo de direitos de propriedade de terra, rastreabilidade, naturalmente eu vou começar a falar também do último, que é distribuição vamos falar dos frutos da terra. É a hora que eu vou falar de produção. Eu consigo tokenizar a produção também. E aí, ao tokenizar a produção, você está ajudando o produtor a se financiar sem necessariamente estar usando a terra como lastro. Então, no cenário de propriedade compartilhada, a gente vai usar a terra, hipotecas. No cenário de rastreabilidade, eu vou usar a informação, os dados, os certificados. Quando eu vou para a produção, aí é a hora que eu começo a falar de penhor de produção. Que aí eu estou garantindo que os frutos daquela terra se tornam direitos. Esses direitos vêm para o ambiente digital e eles podem ser distribuídos por quem tem o direito originalmente, que é o produtor rural. Significa que ele pode plantar café, colher café e usar o café como lastro para poder fazer uma operação financeira ou um pagamento. Então, é a brincadeira que a gente fez semana passada. Ele pode pagar café com café. Por quê? Porque agora o café, aquele direito, virou uma fichinha. Eu falo fichinha. Alguém aceita ficha? Exemplo mais interessante, quando eu estava falando disso com o Uber, ele falou, cara, eu adoraria poder comprar etanol. Ficha de etanol, fazer poupança em etanol. Porque o cara gasta etanol.
Sabe? Uma vez a gente estava O tanque só cabe 60 litros, mas se eu quiser comprar 200, Se eu quiser comprar 200, se eu quiser fazer uma poupança, cara, eu não consigo fazer poupança em combustível. E isso até é uma história legal que, tipo, quando eu estava na AgroToken, saí recentemente, o CEO, que é o Eduardo, a gente estava batendo um papo num restaurante espanhol especializado em paella. E parrilhas, desculpa. Aí ele perguntou pro cara pro garçom, falou, cara, se você pudesse poupar em etanol, em algodão, ele falou, não, em arroz. Cara, não tô falando de arroz, cara, tô falando de etanol, algodão, boi. Você prefere isso aqui ou ações da Petrobras, da Vale? E o cara falou, não, arroz. A gente não falou de arroz. Ele falou, não, mas eu quero arroz. Porque na cabeça dele, se ele é um restaurante espanhol, o ativo mais importante para ele era o arroz. Então, eu consegui tokenizar a produção naturalmente e traz isso para uma outra economia. Eu materializo esse ativo para outra economia. Eu consigo fazer isso com a produção, com a informação, qualquer informação relevante, ou com a terra. Então, como é que eu faço para monetizar o produtor que vai além do que é exigido por lei? Eu preciso garantir que aquela reserva adicional, aquele a mais da reserva legal que ele está preservando, de alguma maneira, venha para a economia, seja por meio de fichas, seja por meio de venda da informação, e remunere ele. Então, a tokenização e o blockchain conseguem ajudar muito bem nessas frentes. Legal. E até deixando, acho que um pouco do trabalho da AgroToken veio deixar isso, traduzir um pouco dessa grande complexidade que é o blockchain, o token, que na verdade não é tão complexo assim, mas pro cara que tá lá debaixo de sol quente, fazendo a produção dele, você explicar isso para ele é loucura. Agora, para mim, o que foi mais assim, disruptivo é falar, cara, toma aqui um cartão de crédito, na verdade, toma um cartão de plástico. Esse cartão de plástico, quantos sacos você tem aí nesse armazém aí? Ah, tem, sei lá, 20 mil sacos. Beleza. Se você quiser comprar, né, um café com 1 quilo de soja, você consegue? Não. Você tem que pegar aquele saco, botar no caminhão, o caminhão vai para uma trade que vai comprar aquela carga vai virar um pagamento, você vai ter um pagamento lá na sua conta corrente no banco, que vai virar em reais ou dólares, e aí você vai comprar o que você quiser. Nesse aspecto, né, assim, até para o produtor, né, a tokenização, o que consegue trazer em termos de liquidez mais parcial dos ativos que ele tem, né? Por que isso pode fazer sentido, de fato, para ele, né? O que isso muda na dinâmica de compras e pagamentos e a forma com que ele vê hoje esse ativo que ele tem que tem valor, né? A gente, aí falando um pouquinho da associação da BToken, a gente já está com 40 associados e ali já tem cerca de 9 atuando no agronegócio. Legal. O que está puxando, quando eu olhei essa amostra até hoje de manhã? A grande maioria deles estão focando em crédito. Por quê? Qual que é a maior dor do setor? O crédito. Você descreveu muito bem como o dinheiro e o cartão de crédito substituiu essa necessidade do escambo, porque o escambo tinha uma restrição. O exemplo do cara do Uber ou do taxista, que só tem 50 litros no tanque. Eu tenho uma restrição logística da coisa. Imagina eu ter que pagar você num produto que tem baixo valor, naturalmente eu tenho que ter um volume gigantesco, e te pagar com 3 caminhões. É inviável. Sim. Então, isso foi a hora que o dinheiro começou a substituir isso. Hoje, o montante de dinheiro que a gente trabalha, cara, seriam barras de ouro andando para tudo quanto é lugar. O Silvio Santos falava que valia mais com dinheiro. Não, cara, é pau a pau. Né? O valor está muito claro. Mas é mais difícil transacionar a matéria, o objeto. Então, o dinheiro ajudava muito nisso. O cartão de crédito ajuda muito nisso. Quando você começa a falar de tokenização, é como se eu substituísse essa moeda fiduciária, o real, o dólar, pela produção. Eu volto para o escambo, só que como eu agora estou num ambiente ultra seguro e ele tem a mesma funcionamento que um dinheiro no ambiente digital. Eu consigo fazer um Pix para você de 10 mil toneladas de soja. Então, o que ia gastar 4 caminhões para eu te mandar, eu faço
digitalmente. Isso só é possível porque eu tokenizei a produção e eu estou conseguindo colocar ela nesse ambiente de carteiras digitais em blockchain ultra seguro e você vai aceitar esse meu vale soja. Legal. Isso é bem interessante, porque eu vou conseguir fazer isso com produção, vou conseguir fazer isso com informação e com propriedade. Logo, se você quiser pegar um empréstimo, naturalmente você vai conseguir pegar um empréstimo usando uma dessas coisas como lastro. Que aí você pega e fala, ó, caso eu não pague o empréstimo, ou em reais, ou em dólares, ou até mesmo na transação por um produto, naturalmente a produção entra como meio de pagamento. Então, é como se a gente estivesse pegando aqueles modelos dos cheques lá atrás e trazendo isso para essa moeda que quem estiver tokenizando vai escolher. A moeda pode ser soja, a moeda pode ser certificados, a moeda pode ser hectares de terra. Tudo isso aqui pode ser um ambiente de uma moeda para um ecossistema específico ou para uma transação específica. Não é à toa que na festa junina você tem a fichinha do cachorro quente, da cerveja, do refrigerante, do quentão. Legal. A questão é, o que eu quero transacionar? O que eu quero dividir e compartilhar? Essa é a beleza da coisa. Porque o mundo está muito rápido, cara, nesse modelo digital de transação. Eu preciso de informações em tempo real, eu preciso de transações em tempo real. E a moeda fiduciária, o real, o dólar, durante a pandemia mostrou um problema muito sério, que é a perda de valor. Sabe? A gente no Brasil conhece isso bastante na inflação, só que a gente começou a ver o dólar perder valor. Uma inflação na economia americana. O que mostrou que talvez nem mesmo o dólar é uma âncora de valor boa o suficiente. E aí todo mundo começa a olhar para isso e falar, cara, mas o que é âncora de valor então? Todo mundo correu para o Bitcoin. Falou, pô, o Bitcoin é uma reserva de valor boa, porque ele não tem governo. Ele não tem governo, mas não tem economia também. Então ele sobe de preço e cai de uma vez. O que de fato segura valor numa economia? Commodities, terra, imóveis. Sabe? Isso nossos avós já falavam. Você quer ficar seguro de um cenário de hiperinflação? Tem ativos. Como é que eu trago ativos para um ambiente transacional bancário? Eu tenho que ter um ambiente seguro que permita eu criar representações fracionadas desses ativos. Isso tem nome, tokenização. Legal. E isso também daria a possibilidade da gente poder talvez até colocar como um investimento, um hedge. Pensa o seguinte, o cara tem... eu quero que você me pague... Vamos trazer aqui para o meu ambiente. Estou aqui com o FieldScan, plataforma. Em vez de cobrar X reais por hectare, Sim. Eu vou dar uma olhada quanto que esse X reais por hectare está valendo saco de soja, me dá um saco de soja. Sim. Nesse processo. E ele fica... E aí, tudo bem, eu tenho uma correlação no momento da transação, só que essa correlação ela flutua ao longo do tempo, né? Tá. Daqui a pouco a soja hoje está valendo 120, daqui a pouco ela pode valer 180, mas pode valer 80. E aí eu posso ter uma reserva, igual você falou com o cara do arroz da Paíja. Não, eu quero ter garantia de ter arroz para usar. Isso. Não é? Então, ele pode trocar isso por arroz efetivamente ou ele pode vender esse token de arroz dele. Eu poderia, num momento em que eu queira transformar o meu ativo, o meu token que está lastreado em saca de soja que está no armazém lá no Paraná, em moeda, o real brasileiro, né? Sim. Em algum momento. Até porque o ativo base vai virar real em algum momento. Então, assim, o token representa o direito. Assume o seguinte, que você foi lá na caixa da quermesse, da festa junina, comprou a fichinha do cachorro-quente e você não quer mais o cachorro-quente. Você pode voltar no caixa e virar real de novo? Pode. Então, a base do sistema tem que ser você voltar o ativo para o cenário original dele. Legal. Então, se eu produzo soja e essa soja vai para uma fábrica, ou ser exportada para encontrar uma fábrica lá do outro lado do oceano e vai virar dinheiro em algum momento, esse dinheiro liquida quem tem direito. Então, se você recebe como pagamento vale soja, você pode ficar e trocar por soja ou trocar por equivalente a soja. Como você não trabalha com processamento de soja, você vai querer sempre dinheiro. Sim. Então, eu tenho que garantir que todos os direitos daquela soja que representada naquele vale venham para você.
ou o equivalente ao seu serviço. Então, dá para sim você fazer isso. E o que é interessante, cara? Eu gosto muito disso, aí vem o meu lado pró-agro muito forte. Eu fiz barter a vida inteira, nas multis, igual você descreveu bem, e eu acredito muito na estrutura de barter, não como uma ferramenta de crédito ao produtor, que é a cabeça da multi, a cabeça do cara que está ali tentando fazer a operação de barter com o cara, está muito mais querendo pegar a garantia. O barter ele é bom porque eu divido o problema. Um produtor rural, ele não sabe quanto que ele vai receber. Ele é a pessoa que tem tanta fé no trabalho e na terra dele que ele começa um plantio sem saber quanto ele vai receber. Só que quando ele vai comprar um sistema, ou ele vai fazer um investimento, seja em maquinário ou insumos, os caras cobram dele em reais. Cobram uma certeza dele. Pô, mas ele não sabe a renda. Ele é obrigado a saber o custo. Aí é sacanagem, porque se esse cara perde renda, ele está ali com o custo lá em cima. Como é que eu faço para trazer todo mundo para fazer parte desse desafio que é lidar com o mercado volátil das commodities? Todo mundo tem que cobrar em soja. Se o produtor produz soja e ninguém sabe, e ele não sabe quanto ele vai receber, então todo mundo que quer fornecer para o produtor poderia também cobrar em soja e dividir esse risco. Ah, mas aí eu quero cobrar em reais. Cara, o produtor tem esse mesmo problema. Vai você fazer um hedge. Vai você tentar vender essa produção antecipada para alguém. Por que eu estou exigindo isso do produtor? Então, assim, o barter lá atrás se tornou o veículo para isso, para dividir o problema que o produtor tinha e a indústria pegar esse problema. Quando eu falo de tokenização da produção, tokenização da terra ou de informação, eu começo a falar que todos os fornecedores podem dividir um pouquinho esse risco. Então, se você aceita como pagamento um saco de soja, você comprou o mesmo risco do seu produtor, você é parceiro dele. Então, dá para você... Agora, você vai ter que gerenciar esse risco que ele teria que gerenciar. Isso eu acho importante do que a gente está fazendo. No fim do dia, eu estou trazendo uma moeda para essa economia. Então, isso fica muito evidente quando a gente viaja para fora do país, né, Carlos? Você ganha em real. Você vai para fora do país, cara, você tem que gastar em dólar ou em euro. Cara, essa conta... Assim, dólar e euro a gente faz uma aproximação, a gente até meio que se vira. Porque você vai vezes 5 e tal, e aí você dá um cheiro, vai. Cara, quando você vê... minha esposa estava na Colômbia 2 semanas atrás a trabalho, recebi uma notificação aqui que ela tinha gastado 10 milhões e 200 numa loja de roupa. Eu falei, cara, o que significa esse número? Era pesos colombianos e, cara, eu não entendi a conversão. Eu falei, você sabe quanto você gastou? Ela falou, também não sei. Você cruza a fronteira, vai gastar Guarani no Paraguai. Cara, não sei, cara, é difícil de entender. Por quê? Se eu não conheço a taxa de câmbio, essa conta é muito difícil de fazer. Porque eu, que recebo em reais, quero gastar em reais. Que faz sentido para mim. Senão eu vou olhar para uma Coca-Cola que custa 300 alguma coisa e vou falar, tá caro ou barato? Não sei. No meu país é 5 reais. Então, como é que eu trago essa visão de percepção de valor? Eu tenho que vir sempre para a minha moeda. E a moeda do agronegócio é o quê? A produção. Mais longe, ou a produção ou a terra. Porque a produção para quem planta a sua soja. O cara que consegue fazer uma rotação, para ele já começa a fazer conta em cima do hectare. Ele já começa a falar quanto que eu vou te tirar daquilo ali. A riqueza começa a estar ali. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Isso foi um grande aprendizado. Eu estava visitando uma fazenda de um cliente nosso lá em Guarda-Mó, Minas Gerais. Cheguei na fazenda, ele tinha acabado de comprar uma Hilux novinha. E a gente sabia que a Hilux estava, tipo assim, era... no ano anterior, ou 2 anos atrás, sei lá, custava 170 mil reais, 160, 180 mil reais. Naquele ano estava 300 mil reais. E o negócio tá, para um brasileiro normal que pensa em reais, porra, tá doido? Dobrou o preço. Você tá maluco? Aí eu falei, nossa, mas tá caro demais. Ele olhou pra mim assim, tá mais barato. Olha lá. Sabe por quê? Porque essa caminhonete agora me custou 3 mil sacos. Olha aí.
E 2 anos atrás custava mais de 4 mil saco. É isso aí. A Eu cabeça falei, dele tá certo. caraca, velho. E tipo assim, beleza, realmente, se ele fizer conta assim, o negócio dele tá diretamente associado à quantidade de saca que ele tem. É isso, a riqueza Né? que sai do solo é a renda do cara. É. É por isso que muita gente analisa crédito errado. O banco não consegue entrar no agronegócio porque ele quer olhar um balanço, cara. Quer olhar um balanço em reais. E o balanço não entende volatilidade de preço. Não é balanço em reais, eu tenho que ver quanto esse cara produziu, produtividade da terra dele. Porque um produtor que produz 60 sacos todo ano, cara, ele vai ter renda diferente ano após ano. Exato. E aí, como é que eu quero cobrar a mesma coisa dele? Como é que eu, multinacionais... Cara, eu vejo multinacional projetando faturamento, só crescimento em dólares, você fala, vocês são malucos, cara. Quem que é teu cliente? Um produtor rural. Não existe, tem elasticidade, cara. Tem elasticidade nessa brincadeira. Então, assim, quando eu falei com os caras da Toyota uma vez, eu falei isso para eles. Eu falei, gente, o que acontece quando a soja cai de preço, igual caiu agora? Você vende menos? Eles falam, a gente vende menos. Ou seja, a demanda do seu produto está diretamente ligada à renda do seu cliente. Isso é um princípio econômico, a elasticidade de demanda. Logo, o teu preço tem que estar diretamente ligado à renda do cara. Você só vai vender a mesma quantidade de caminhonete todo ano se na hora que o preço da commodity cair, tua caminhonete cair de preço junto. Cara, se você olhar, eles derrubam o preço meio que na tentativa e erro. Sim. Mas por quê? Não está vendendo, baixa Tá preço e vai embora. Baixa, oferta e demanda. Então, assim, o que eu quero dizer com esse exemplo, eu ter uma economia exige eu ter uma moeda. Existe uma economia agrícola muito focada na produção. Eu preciso ter moedas para essa produção. E essa moeda pode ser a produção, pode ser soja, milho, algodão, café, pode ser hectares, pode ser o trabalho. Por quê? Para as pessoas, a economia do Anderson, ela representa minhas horas de trabalho. Aquela coisa, né? Para eu comprar um carro, eu vou fazer a conta de quantos anos eu vou demorar para gastar. O Neymar vai pensar em quantos minutos. Então, assim, né? Nem minutos, né? Quantos segundos ele gasta para gastar o mesmo carro que eu. Então, assim, a economia dele é diferente da minha, por mais que seja a mesma moeda. Então, carros têm percepção de valor diferente entre Anderson e Neymar. Então, para o produtor é a mesma coisa. Como é que eu trago para a escala dele? Para a régua que ele consegue medir? Eu tenho que cobrar em algo que ele conhece. Seja terra, seja soja. Vou mais longe, poderia ser chuva. Poderia ser sol. Isso tudo, por isso que isso encaixa diretamente com os modelos de sensoramento, com as informações. Por isso que informação também é muito valioso. Não é só a terra ou a produção. Informação, ela é valiosíssima. Que legal, cara. E onde que a gente está hoje na Caixa, assim, em termos de roadmap, né? Beleza, até poucos anos atrás, isso nem se falava disso. Tokenizar coisas e tokenizar coisas no agro, né? E óbvio que existem diversas empresas inovadoras, né? Que trazem um pouco dessa pegada de deixar isso mais prático, aproximar o tecnológico realmente do mundo real ali do produtor. O que hoje já é possível fazer? Quais são as ferramentas que já estão disponíveis para que o produtor consiga se beneficiar da tokenização, do blockchain, etc. Perfeito. Que às vezes a gente traz esse assunto aqui que é meio mirabolante, ainda é muito novidade, mas isso aí os caras estão falando de coisa para daqui 10 anos, né? O que de fato já é fato, né? O que dá para... Tem muita regulação ainda para ser feita, ainda tem muita barreira que a gente precisa para chegar em algo que seja popular, né? No uso dessas soluções. Né? O produtor que está aqui, cara, você é produtor de 1.000 hectares, 5.000 hectares que está assistindo a gente, na Caixa vai falar, como é que dá para você mexer com isso agora, né? Eu acho legal que, assim, a gente ainda está lidando com conceitos muito poderosos e casos de uso que vai depender muito da relação do produtor com seus fornecedores ou para que ele está querendo fazer aquilo ali. Vou dar um exemplo. Nas operações de financiamento, CRAS, FIDIX e FIAGROS, aliás, CRAS e FIAGROS, já estão usando o blockchain como informação para esse financiamento. Então, tem produtor que está ali que já está usando o blockchain e não sabe. Legal. Então, assim, isso está vindo primeiro no que a gente fala que é o mainstream, aquela primeira
do leito do rio, aquele braço maior dele. Com o tempo, ele vai entrando nos braços menores do rio. Então, é natural que a primeira adoção dessa tecnologia ela venha a partir dos grandes bancos, os grandes financiadores, as indústrias, e com o tempo vai chegando cada vez mais perto do produtor, porque aí a gente já está falando do universo de 5 milhões de produtores. Vai vindo aos poucos, como se fosse o tronco de uma árvore indo abrindo. Então, a gente já está vendo muita aplicação do lado de crédito. Já tem muito crédito lastreado em títulos que são tokenizados. Legal. Então, dentro do Drex mesmo, várias ofertas de produtos novos estavam vindo já com CPR tokenizada. O que começou a vir muito forte por uma demanda da CVM é esse modelo de rastreabilidade. Como é que eu garanto que a informação que está indo para um CRA é uma informação correta, é uma informação que não foi fraudada? Eu preciso ter uma chancela do sistema seguro. Eu preciso ter bons sensores, bons certificadores, e essa informação não pode mudar em nenhum momento. Então, hoje não está tão próximo do produtor assim. A própria AgroToken é uma que conseguiu fazer uma solução na ponta para o produtor poder aderir. Que aí ele consegue trocar sua produção por isso. Quando você olha uma solução que a Nagro ou a M5 fizeram, são operações que a relação dele com o produtor é diretamente, que na verdade a M5 veio via hectare. É direta como um financiador tradicional, mas por trás tem um ecossistema de blockchain funcionando. Legal. Com um financiamento descentralizado, ou seja, quem está financiando o produtor, para ele, é a Nagro. Por trás, você tem um financiamento coletivo acontecendo em blockchain. Legal. Então, o produtor já está vendo a solução chegar perto dele, mas não necessariamente vai precisar de um eu quero. E isso é um sinal de potencial na minha visão, viu, Carlos? Que assim, se fosse uma coisa que eu tenho que falar para o cara, adere, não é tão boa assim. Na verdade, o negócio já está vindo para resolver os problemas que já existem nesse ecossistema para poder funcionar. Eu estava com um grupo de alunos, né, ali nessa discussão de inovação, quando eu estava lá no Cubo, tinha uns 40 meninos assim, que estavam conhecendo ali, e os caras falaram, pô, como é que você faz para achar o problema certo que você tem que resolver? Eu falei, primeiro você garante que é um problema que existe, cara. Porque o maior problema da inovação é que os caras inventam um problema para resolver. Se eu estou resolvendo um problema que não existe, eu não estou criando solução, eu estou criando problema. Mais problema. Mais problema. Então, assim, a inovação ela tem que vir para resolver os problemas. Então, o blockchain tem que vir naturalmente. Ele tem que chegar no produtor resolvendo o problema do dia a dia dele. Como ele ainda está muito ligado a valores, a informação, ele está vindo por essa veia de crédito ou de dinheiro. Ela não está vindo tanto para o dia a dia dele e é esperado que isso aconteça mesmo. Uma aplicação legal que eu vi recentemente também é rastreabilidade de tratores, cara. Está começando a chegar. Por exemplo, se eu faço manutenção no meu carro, vem a concessionária e bate um carimbo no manual do carro. E um produtor que vai comprar uma colheitadeira usada, como é que ele sabe que a manutenção foi feita? Registro no blockchain de manutenção. O cara manda aquele monte de papelzinho carimbado. Exatamente, aquele monte de nota fiscal, fala, eu troquei aqui a bomba, não sei o que, tá aqui. Então, mas isso também são aplicações que vão chegar. Então, não vai ter tanta demanda. Não dá para falar assim, gostei da blockchain, eu quero para mim. Não, a ideia não é essa. A ideia é assim, todo mundo tem que saber o que está acontecendo, porque a mudança ela é estrutural. É a hora que eu falo que o modelo de cartório, o modelo contábil está mudando. Sim. Todo mundo adorou quando o imposto de renda começou a vir auto-preenchido. Para isso, cara, teve uma mudança de infraestrutura gigantesca para acontecer. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. Eu estou mudando a infraestrutura do processo. Em breve, se tudo der certo e a gente, enquanto associação, fizer um bom trabalho, ou enquanto setor fizer um bom trabalho, CPRs não serão tão caras de registrar, nem de validar. Porque ainda tem o tal do cartório ali no processo. Ainda tem legislação para evoluir. Eu não tenho problemas regulatórios, tá, cara?
eu tenho ainda muitas questões de legislação mesmo, que não é a mesma coisa de regulação. Por mais que lei regula, a regulação está muito mais para comportamento e eu tenho leis ainda e jurisprudência muito antiga. Então, o que a gente tem visto? Modelos de blockchain e de inovação de tokenização acompanhando os modelos tradicionais. Não. Ainda não estão substituindo-os. Quando substituir, é a hora que o produtor vai falar, pô, vi mudança. Por enquanto, eles estão se fortalecendo. Ou seja, eu estou vendo uma CPR nascer e ser tokenizada. Todo o processo ainda é com a CPR, mas eu já começo a enriquecê-la com informação. E aí é a hora que é bem interessante. Dá para ficou bem claro assim que realmente a infraestrutura e as aplicações são diversas, né? É uma plataforma que te permite criar aplicações em cima, né? A gente tem eu costumo falar, né, quando a gente fala em inovação, em tecnologia, no agronegócio ou em qualquer coisa. Sempre que você cria uma aplicação, você tem que ter, antes, teve que vir alguma coisa que a gente chama de tecnologia habilitadora. Sim. Né? Então, a internet foi uma tecnologia habilitadora para todas as soluções de SaaS, porque sem internet você não acessa, e ponto. Né? Então, a gente está vivendo uma revolução agora com um acesso ao espaço mais barato, né? Com envio de microsatélites, nanosatélites, né? A gente até estava conversando, a gente fez um podcast na temporada passada, a gente comentou um pouco sobre isso também, que os satélites estão cada vez mais baratos. Hoje você consegue lançar o nanosatélite dentro de uma cabine específica que cabe dentro de um foguete da SpaceX, da Ariane, etc., por 200 mil euros. Então, assim, nós estamos falando que isso antigamente era impensável. Somente o governo tinha dinheiro para botar tanta grana, né, que eram milhões e milhões, para se lançar satélites no espaço. Tanto é que hoje a gente usa lá os satélites da Agência Espacial Europeia, o Sentinel-2, mas, agora já tem a Planet, que é uma empresa. Sim. Né? Então, agora são novos satélites que estão entrando, outras empresas estão entrando e vão começar a explorar mais essas potenciais de mandar satélite para o espaço e com sensores melhores. E o que é a gente que trabalha com uma aplicação? Cara, nós vamos pegar esses dados e vamos produzir também coisas melhores. E eu acho que a blockchain vem muito nisso. Ela é uma plataforma revolucionária que funciona como uma tecnologia habilitadora, que aí vão ter as aplicações para transações financeiras, para registros de ativos, para tokenização para gerar liquidez e assim por diante. Concordo. Né? E aí, eu acho que assim, concordo também com essa visão, acho que talvez tem toda uma infraestrutura que o produtor nem vai perceber, na verdade já está acontecendo, Sim. que ele nem percebe, né? E é em cima disso que ele vai começar a entender, isso aí existe, eu estou usando e nem sei. A gente fala bastante com a galera de crédito, né? E eles falam um pouco disso. E é interessante, até assim, vamos tentar atacar um problema real do que você está descrevendo. Eu tenho um monte de informação chegando. Como é que eu faço isso virar ou mais produtividade ou melhor preço? Porque é aquela história, né? O produtor só ganha dinheiro com duas coisas, cara. Preço maior e mais produtividade. Sem produtividade, ele não consegue acessar o segundo, que é preço maior. Produtividade é a base de tudo. Então, qualquer informação que chega tem que virar produtividade para ele, e depois que vira produtividade tem que virar rentabilidade. Na hora que a gente vai para o ambiente de blockchain, e a gente fala, eu talvez consigo rentabilizar a sua informação, ou consigo rentabilizar a sua área, rentabilizar melhor a sua produção. O que a gente está falando? Como é que eu pego essa informação que está vindo do satélite X sobre a sua área em particular e conecto ela de uma maneira imutável e que ela nunca mais consiga sair com as suas garantias? E aí, em vez de você só emitir um papel para alguém, você vai pegar essa garantia chumbada com informação. Ou mais longe, você vai fazer um negócio com uma trade, com um vendedor um comprador de grãos, você faz um contrato de compra e venda. Como é que eu faço para que esse negócio que você fez se comunique com essa garantia ou com essa informação? E todo mundo consiga receber essa informação de uma maneira integrada. Tá vendo? Eu preciso de registros.
Eu preciso de um repositório de dados seguro que todo mundo confia. Então, você tem toda a razão quando você fala que isso é uma tecnologia habilitadora. Mas para eu conseguir lidar com tantos dados que estão chegando por conta desse cenário que você descreveu muito bem, eu volto a falar de registro seguro. Porque senão eu só estou jogando dado. Eu estou na nuvem. Você fala, cara, como é que eu vou consultar esse dado agora? Como é que eu vou amarrar um dado no outro? Eu preciso amarrar eles literalmente. Usando uma cadeia de blocos ultra seguros, a blockchain. Legal. Então, esse é o desafio. Por isso que assim, é muito legal. Porque por que isso acontece ao mesmo tempo, né, cara? Tipo, tá acontecendo ao mesmo tempo porque é uma demanda imediata. Quanto mais dados eu tenho que processar, mais eu tenho que melhorar a segurança desse dado e a interconectividade dele, ou seja, para garantir que ele flua bem. E não é só a API apificar o processo. Eu tenho que começar a fazer integrações robustas e seguras, com criptografia e numa linguagem que outros entendem. Isso é uma blockchain. Legal. Eu até comentei contigo também semana passada, quando a gente estava falando um pouco sobre isso. Eu penso muito no modelo muito parecido com o que a gente tem hoje com o Open Banking, que você entra lá no aplicativo do Banco do Brasil. Você nunca teve relacionamento com o Banco do Brasil, só que eu estou há 20 anos no Santander. Pô, Santander, mostra aí para o Banco do Brasil o que eu tenho de transação, o que eu tenho de crédito aí para que eu consiga ter essa informação mais compartilhada. E no agronegócio existe um mercado que sofre muito com o tal da mensuração de risco. Certo. Então, você tem as seguradoras querendo entender qual que é o teu risco de ter um sinistro, você tem o banco lá que está te dando crédito e tentando entender qual que é o teu risco de crédito e não der conta de pagar. Você tem lá o cara que está comprando crédito de carbono que foi originado na tua fazenda, mas se tu passar uma grade e acabar com a palhada, vai voltar tudo. E então, todo mundo precisa estar monitorando essas coisas, né? Então, e isso não tem como não ser feito a partir de ferramentas que estão dentro da porteira, porque a ferramenta de dentro da porteira tem que estar monitorando tudo isso, né? E a gente tem um conceito na Sensix, os investidores sempre falam bastante, cara, não vale a pena ir para esse mercado mais fora da porteira? Eu falei, calma. Quando nem nada fora da porteira vai ser tão bom quanto alguém de dentro da porteira que sabe tudo desenvolvendo soluções para fora da porteira. Né? Então, se eu sei exatamente o que o cara plantou, onde que ele plantou, qual que é a reserva que ele tem, que dia que ele plantou, qual que foi essa janela de plantio, se ele fez grade ou não fez, qual que foi o manejo que ele fez, se teve químico, se não teve, se tem biológico, se não tem. Isso vai sendo registrado. A gente tem potencial para ter todo esse registro. E aí imagina o produtor fala assim, agora eu quero pegar o crédito. Aí o cara do crédito falou assim, libera as tuas informações aí com o sistema Open Farm, que vem para cá, registrado em blockchain, porque eu sei que é seguro que não foi adulterado. A gente vai analisar. Se tu for um cara bom, tu vai ter um spread, né, um prêmio alto ali no seguro, um seguro mais baixo, ou no crédito, no caso, um spread menor. E o próprio produtor ele pode ter controle disso, igual a gente tem compartilhando entre bancos, eu posso compartilhar entre atores da cadeia. Mas vamos mais longe, dando um passo além. Como é que eu faço para que a informação que vocês estão gerando seja do produtor? Para que ela não seja dependente do seu banco de dados ou do banco de dados de outra empresa. Porque na hora que você tenta integrar um com o outro, você sabe muito bem, cara, tanto que é difícil você integrar um banco com outro. Aí o cara começa o projeto com uma empresa que está indo super bem, de repente a empresa é vendida para outra. Não, eu quero que o ativo seja dele. Legal. Para o ativo seja dele, aliás, para a informação ser dele, ele ter propriedade disso, isso tem que virar um ativo. Isso tem que estar registrado em algum lugar público. Isso é super importante, tá? Legal. Não tem dono da blockchain. Isso é muito legal nesse ambiente que a gente tem discutido. O pessoal tem falado muito, né? A gente está no meio da polêmica do X aí, para quem está vendo isso em algum outro momento. Cara, o maior problema do X é que ele ganhou um dono. Sabe? Antes era uma plataforma super aberta, descentralizada. Quando eu tenho um dono, eu começo a estar sujeito a qualquer coisa associada àquilo. Como é que eu faço para as coisas não terem dono? Sabe? Para tipo, o dono ser o cara que publicou. Eu quero ser dono do que eu falo. Pô, legal. Eu não quero depender de uma plataforma. Senão,
qualquer problema da plataforma passa a ser o meu problema de liberdade de expressão. Como é que eu faço para eu ser dono disso? Como é que a informação do produtor vem para ele? E um desafio que eu acho que a gente tem que solucionar é sobretudo na frente ambiental. Sendo direto ao ponto. Se eu ganho dinheiro com produtividade, eu quero produzir o máximo possível na área que eu tenho. Então, eu quero ter o direito de explorar o máximo de hectares que eu posso. Se a reserva legal me impõe 20%, 30%, dependendo de bioma, chegando até 60%, eu estou restrito a explorar essa terra. E quando eu falo o pessoal falando, eu quero incentivar a preservação ambiental, eu não estou falando de incentivar o cara a manter os 60% de reserva legal. Eu estou falando dele produzir em 20% e preservar 80%. Ou seja, ele preservar mais. Mas que produtor vai fazer isso? Se o foco dele é produzir mais e ganhar mais dinheiro. O produtor que for remunerado por isso. A hora que o pessoal começar a querer falar sério sobre preservação ambiental, é a hora que eles vão começar a pôr dinheiro no negócio. Esse negócio de preserva, mas preserva com o seu dinheiro. Não. Tem que premiar. Vamos premiar. Para premiar, eu vou falar, se você preserva, você produz numa área 50% menor, eu te pago o dobro do preço. Isso seria uma realidade se eu conseguir comprovar. Para eu conseguir comprovar, o que eu preciso? Um bom sensoramento, seguro. Não é crédito de carbono, cara. É eu fazer o cara começar a aumentar a reserva que ele tem na área. Para não ser só reserva legal, mas ser uma reserva efetiva adicional. Como é que eu remunero ele? Eu tenho que integrar a informação que pode estar vindo de uma empresa de monitoramento ou satelital, transformar isso num ativo verde na mão do cliente para que ele venda. Se ele vende, ele encontra um comprador interessado em preservação e nessa venda ele ser remunerado daquilo que ele iria perder ou que ele perdeu por não produzir naquela área. Então, tá vendo? Se eu sou capaz de criar moedas com tokenização em blockchain, eu posso criar uma moeda de floresta e falar que 1 hectare de floresta vale esse token. Se você é sério sobre preservação, compra. Porque se você compra, eu paro de produzir nesse hectare. Só que você vai ter que comprar pelo preço que vale o hectare de soja hoje. Produzido. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de aplicação que a gente começa a ter, porque eu consigo sincronizar, nesse exemplo que eu dei, informação com o sistema financeiro ou o sistema social, nesse caso. Não necessariamente está integrando com o banco, mas sim com pessoas. Legal. E isso é super importante. A informação precisa ser do produtor e precisa ser rentável, precisa ser monetizável. Legal. Né? Porque, vou mais longe, cara, isso foi uma experiência que eu tive quando eu estava na London Exchange. A gente trabalhava muito fornecendo informação. Porque o que dá mais dinheiro para a Bolsa não é as transações. Não sei se vocês sabem disso, mas sim a informação. Né? É mesmo que eu não sei isso. É o que mais dá dinheiro para a Bolsa. Por quê? Para você operar em tempo real, você precisa da informação. Quem tem essa informação? A Bolsa, porque ela é a única que registrou o negócio. Entendi. Então, eu vendo essa informação. Eu como Bolsa. Então, eu preciso vender isso. E quando você vai olhar para grandes dados, para os grandes tomadores de decisão, os grandes bancos, quem está fazendo grandes movimentos, cara, ele precisa desse dado que vocês estão gerando naquele hectare. Sim. E hoje, para eu consolidar esses dados, cara, é muito difícil. Então, você fala assim, tem valor no dado do produtor? Altíssimo valor. Hoje ninguém sabe qual o preço que é negociado na fazenda. Ninguém sabe a real produtividade de cada terra. É por isso que quando a gente vê números da Conab não batem com o do USDA, ninguém sabe isso aí, por quê? Esse dado ele é tão descentralizado, tão pulverizado, que ninguém consegue concentrar. Então, todo mundo faz estimativas. Então, a gente fica brigando entre estimativas. Só que, ao mesmo tempo, eu estou tendo a evolução do monitoramento satelital, que está começando a gerar esse dado individualizado. Sim. Aí, a hora que você fala, tem um ativo aqui, cara. Né? Não, com certeza. Esse ativo, na minha cabeça, é do produtor. Se alguém está usando essa informação, é um ativo dele. Sim, e ele pode ser remunerado por isso. Ele pode ser remunerado por isso, mas para isso tem que virar um ativo. Eu preciso de blockchain. Pô, legal, cara. Então, assim, dá para ver que ainda tem algumas coisas aí a se consolidar, assim, e até
até para a gente ir encaminhando aqui para a última pergunta, eu queria entender um pouco da tua visão na Caixa. E eu sempre pergunto isso aqui para todos, né? Vamos pensar em 2030, aí, médio prazo, tá? Tá. Você acredita, o que você vê aí pelos próximos 5, 6, talvez 10 anos em estruturas e aplicações evoluindo nesse ambiente, né? Pensando muito ali no agronegócio, né? Como é que você vê a agricultura, como é que você vê as transações, como é que você vê a geração de liquidez desses ativos agrícolas, como é que você vê a mudanças, eventualmente, nessa questão de fazendas, de sustentabilidade, que eu acho que a pauta ESG está em voga já há bastante tempo. A gente falou aqui alguns exemplos de como que a gente pode rastrear melhor usando essa tecnologia. Então, a tokenização, o blockchain, como é que você acha que isso vai gerar ainda mais impacto aí pelos próximos anos? Eu acho que a gente está numa tendência global de desdolarização. Eu cada vez vou usar menos dólar como referência. Legal. E isso não significa que o ien vai substituir o dólar. Isso significa que eu vou começar a trabalhar num mundo multimonetário, com multimoedas. Então, cada vez mais eu vou ter essa abertura de moedas e de transações. Então, eu acho que o blockchain vai ser fundamental nisso aí. Para a gente poder ter mais dinamismo. Então, vai ser cada vez mais comum carteiras digitais para tudo, cara. Sabe? Eu acho que tudo vai ser... A gente está cada vez mais dependente desse cara. Por quê? Está tudo aqui e as carteiras digitais estão aqui. Então, tudo que a gente for fazer vai ser, de fato, uma transação de ativos, uma transação de moedas. E isso vai afetar o produtor diretamente, porque talvez a gente comece a ter referências de preço novas. Talvez eu não olhe só para Chicago, se eu estiver falando de grãos. Sim. Talvez eu não olhe só para café. Nova York, se eu estiver falando de café, algodão, soft commodities como um todo. Eu vou ter que começar a falar de um mundo também multipolar, com preço sendo formado em outras regiões. Então, eu vejo que o blockchain ele vem com essas duas frentes muito fortes. Como é que eu garanto que o fluxo para o originador lá na China respeite uma linha que, independente do que estiver acontecendo no mundo, esteja seguro e o produtor consiga gerar a receita que ele precisa a partir dessa venda? Eu vou precisar de multimoedas e esses novos centros de formação de preço em blockchain. Então, eu acho que a gente já está vendo um movimento acontecer disso. O pessoal começar a falar da moeda BRICS, a moeda Mercosul. Isso já é um sinal de um ambiente econômico diferente, que só é possível quando eu falo de blockchain. Começou isso aí quando alguém foi lá e criou uma moeda e chamou de Bitcoin, cara. Isso fez... Todo mundo falou, quer dizer que eu posso criar uma moeda Mercosul, então, e sem ter o impacto de uma moeda euro? Porque o euro, você tirou a moeda do país e pôs outra. A gente já está falando de ter uma moeda BRICS, que é uma moeda que mantém o real, mantém o Dari na Índia, mantém as moedas acho que é dólar na África do Sul, não me lembro. Você vai manter as moedas, só que você cria uma moeda referência, uma cesta de moedas. Legal. Logo, elas olham para ela, não olham mais para o dólar. Cara, talvez eu tenha que ter soja negociada nessa moeda. O blockchain vai entrar aí. Legal. No tema de sustentabilidade, eu acho que o principal ponto de sustentabilidade é um pouco o que eu estava falando. Sustentabilidade tem que sair da área de marketing das empresas, tem que parar de ser discurso, tem que virar dinheiro, cara. Para mim é simples, só tem um jeito de você resolver questões de sustentabilidade. Você transformar preservação em um negócio rentável. Para fazer isso, blockchain com tudo. Porque eu preciso ter bons registros. O crédito carbono se mostrou um bom mercado, porque eles pensaram muito na ótica de quem está negociando ou controlando. Só que ele, na origem, ele não é tão bom. Ele é difícil de certificar, ele é difícil de comprovar, está tendo alguns problemas, está tendo muito greenwashing. Bom, como é que a gente melhora isso? Eu tenho que vincular blockchain com o sistema de sensoriamento e garantir que isso esteja diretamente ligado ao sistema de remuneração. Para mim, em 6 anos aí, que é o prazo que você está colocando, isso tem que estar funcionando. Ou sim ou sim. E para mim, a gente, enquanto país, é um desejo meu,
A gente tem que assumir essa bandeira e de fato, começar a cobrar pela Amazônia. É um ativo gigante do Brasil, né? Os caras, não, mas tinha uma floresta do tamanho da Amazônia nos outros países, cadê elas? Os caras transformaram em grana, eu quero transformar em grana também, mas com ela em pé. Eles tiveram que derrubar. O que a gente faz para preservar e ganhar dinheiro com isso? Legal. E o cartório vai desaparecer ou não? 20 anos? Cara, 30 anos? É complicado porque, assim, eu acho que ele vai se tornar alguma coisa diferente, cara. Legal. Associações de cartório já estão se juntando, já estão com projetos de blockchain sendo criados. É bem capaz que a gente comece a olhar para essa figura centralizadora do governo em blockchain. Ou seja, eles adotarem a tecnologia e se integrarem. Legal. Eu acho difícil tirarem isso deles, porque você sabe. Então, o poder centralizado ele se mantém. O que a gente vai criar são alternativas viáveis, o que eu acredito. Talvez uma CPR nunca precise ser registrada mais num cartório. Legal. Meu sonho, aí vou dar um tiro pro alto aqui de uma previsão, eu gostaria de ver CPR sendo emitida com base em dados de satélite, cara. Sem registro no imóvel. Em cima da informação dos últimos 5 anos de produção do cara, aquele hectare de terra, e isso aqui ser um penhor. Legal. Registrado em blockchain e ser aceito pelo juiz. Simples assim. Eu não preciso ter registro cartorário, prova, não. Simples assim, cara. Produtividade, 60 sacos por hectare, um cara médio aí, anualmente, e o cara poder prometer isso para alguém. Sim. Sem nenhum problema. Coloca um segurozinho ali para aumentar o nível de dar uma quebra de safra, climática, etc. Para que eu preciso de cartório envolvido nisso? É isso aí. Isso ainda está muito vinculado ao modelo lá atrás. Então, isso é um desejo que eu tenho e eu acho que a gente vai conseguir chegar nesse modelo. Hipoteca é mais difícil, porque aí eu estou falando de direito fiduciário da terra, é um pouquinho mais complicado. Mas produção, cara. Produção, a gente tem que criar soluções melhores aí. E eu acho que até lá a gente já criou. Maravilha. Saindo esse modelo para o resto do mundo, cara, porque ainda é muito Brasil, tá? Esse modelo de negociação de safra futura, rastreado. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que a gente vai fazer como Brasil em termos de exportação é a tal da tecnologia inovadora. Não é só os produtos, as commodities agrícolas, mas também a tecnologia e tudo que a gente está criando aqui, né? Então, é um país que não tem como não dizer que vai dominar o agro no futuro, num ambiente que daqui 20 e poucos anos, 10 bi de pessoas. Segurança alimentar é algo que a humanidade está preocupada e tem que estar mesmo. Sim. E o Brasil é protagonista nisso, com certeza. Nakashi, obrigado pelo papo, cara. Ficamos aí um tempinho super produtivo aí, falando sobre assuntos super interessantes. Espero que vocês aí em casa tenham gostado também. Eu acho que é um assunto muito novo, que desperta muito interesse. Espero que a gente coloque aí uma pulguinha atrás da orelha aí da turma que ficava ouvindo falar, mas o que será que é isso aí? Pesquise a fundo. Eu acho que é blockchain, tokenização, todas essas questões de ESG, sustentabilidade, crédito. Assim, tem muita coisa que vai ser beneficiada disso no futuro. E o Nakashi aqui deu uma aula pra gente aí sobre o que é isso aí, tá bom? Obrigado, meu amigo. Espero que nos encontremos aí em outros podcasts, conteúdos, quem sabe uma próxima para explicar outras coisas que eu acho que você tem uma biblioteca na cabeça aí que dá para a gente explorar bastante, tá bom? Obrigado. Queria convidar todo mundo aí a conhecer também a AB Token, tá? E quem está com projeto de tokenização, de blockchain nessa linha, seja de agro ou não seja de agro, procurar a gente, porque a gente tem que se unir enquanto setor para poder garantir a regulação, buscar essa fundação bem feita para as coisas acontecerem. Então, convido todo mundo aí a procurar a associação. Acha no Instagram, no site? Acha fácil. AB Token, quem sabe escrever token, sabe falar de AB Token. E aí procura a gente aí para poder trocar essas ideias e todo pitaco é bem-vindo. Show. Obrigado, Nakashi. Você que nos acompanhou, obrigado por ficar aí esse tempinho com a gente, né, para acompanhar um pouco desse assunto aí super importante. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo episódio do Sensixcast.
Valeu.